eu vou chamar a matéria que você fez, Rodrigo, sobre o consórcio de Flamengo e Fluminense, né, que ficou perto de vencer a licitação do Maracanã Isso. por 20 anos, tem o plano de investir quase 400 milhões de reais. Explique pra gente qual que é esse plano do Flamengo e do Fluminense para o Maracanã. Vamos lá, saiu o resultado da proposta técnica, né, da licitação para o Maracanã. De um lado está o Flamengo e o Fluminense, do outro está o Vasco com o W Torre e 777, né, que é a dona do Vasco. O Flamengo e o Fluminense fizeram uma pontuação técnica que não dá mais para superar, o Vasco não consegue mais superar pela proposta financeira. Porque eles têm mais jogos o principal critério era quantos jogos você tem para oferecer. E o Vasco ofereceu 35 jogos como mandante do Santos na sua proposta e foi rejeitado pelo Estado porque considerou que isso feria o regulamento da CBF, né? Como se o Santos fosse jogar todos os seus jogos como mandante no Maracanã a partir de 2024 e 2025. Enfim, dali em diante, essa era a proposta do Vasco. Então, o Flamengo e o Fluminense estão encaminhados a não ser ações na justiça, impugnações, para ganharem essa concorrência. Em sendo isso, o plano de investimento é esse de 392 milhões de reais, durante 20 anos. Então, isso tem que fazer essa ressalva, ou seja, você vai investir uma média aí de 20 milhões por ano, que vai ser em obra, manutenção e coisas novas que vão ser feitas. Eu acho que o de mais novo que você vai ter, que vai ter percepção para o torcedor e tal, vai ser criado um museu de fato no Maracanã. Hoje você tem ali uma memorabilia, mas vai ser um museu desse estilo moderno de futebol, digitalizado, criar uma experiência de como fazer um gol no Maracanã e tal. É um investimento de 44 milhões de reais para fazer um museu para ter visitação no Maracanã, que é algo que já deveria ter sido feito há bastante tempo, né? E aí vai ter isso. Outra coisa que eu acho que vai ter percebido pelo torcedor e porque quem frequentar é que vão aumentar o número de restaurantes e de lojas, vai ter muita concessão, aluguel, enfim, você vai criar um ambiente ali mais comercial para a exploração do estádio. O Maracanã não é um estádio muito fácil para fazer isso, mas vai ser feito. Além disso, vai ser feito, precisa reformar telão, que já tá com problemas velhos e tal, toda a parte elétrica do estádio, vai ter que reparar toda a cobertura, que tem alguns buracos, enfim, vai ter que fazer uma grande mexida, porque desde que o Flamengo assumiu provisoriamente junto com o Fluminense, eles vêm fazendo manutenção, e agora você precisa fazer de fato investimento de obra para um estádio que agora já está com 10 anos, né? Foi construído em 2014 e ele precisa ter algumas obras, vai mexer um pouco nas divisórias de torcida, mas não vai mudar a setorização atual, e é importante o torcedor que está achando que ia acontecer não tem a mínima chance de tirar as cadeiras da arquibancada. A torcida do Flamengo tinha essa reivindicação, mas isso não vai acontecer. A alegação é de que o setor o setor norte, né, que é onde fica a torcida do Flamengo, tem um limite de capacidade, que é de 19 mil pessoas, e aí se você tirasse as cadeiras, você aumentava a capacidade, só que aí tem banheiro, acesso, bar, tudo isso é projetado para você ter 19 mil lugares, 19 mil pessoas naquele setor, então você tirar, entende-se como inviável. Entendi. Muito bem, muito bem. Vamos ver, né, o que vai acontecer, como é que vai acontecer esse plano de revitalização aí do Maracanã, se o Flamengo vai acelerar também na questão de ter estádio próprio, enfim. Vamos ver aí os próximos capítulos, e o Rodrigo Matos sempre trazendo as notícias aqui no UOL Sport. Não foi um jogo tão simples, um placar de 2-0, mas suficiente para vencer o Palestino, para começar a encaminhar melhor essa campanha em Libertadores e para deixar o torcedor flamenguista mais alegre. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu nesse jogo. Léo Ortiz, hein? Em busca de mais uma taça, o Flamengo encarou o Palestino no Maracanã. A única mudança no time foi a entrada de Léo Ortiz, estreando com a camisa rubro-negra. O gol não demorou, saiu aos 20 minutos. A jogada começou com Cebolinha, depois Ayrton Lucas arriscou, acabou sobrando para Pedro. O camisa 9 do Flamengo, com muita categoria, tirou do goleiro e fez um golaço. 21º dele pelo torneio,
O atacante é o segundo maior artilheiro do clube na competição, perdendo apenas para Gabigol. O Flamengo trocava muitos passes na área do Palestino e levava vantagem pelo lado esquerdo. Podia ter ampliado ainda no primeiro tempo. O time chileno respondeu com um Verrar. Cebolinha investiu nesse chute de longe, Dávila salvou. No fim da primeira etapa, Pedro cabeceou na mão de Rigamonte. O goleiro chileno estava muito bem no jogo, inclusive defendeu que seria o gol do recém-chegado Léo Ortiz. No segundo tempo, o Flamengo manteve o ritmo, mas viu um palestino que queria jogo. Rossi estava atento. Ainda cabia mais um. Tite fez mudanças. O garoto Lohan, que tinha acabado de entrar, cobrou esse escanteio e o estreante Léo Ortiz aproveitou para deixar o cartão de visita, marcando 2-0 Flamengo. Léo Ortiz entrando, jogando muito. Fabrício e Léo Pereira, 2 jogadores selecionáveis no momento grande. Então nós temos, e ainda o Bahia, um garoto que vai, naturalmente vocês vão ouvir falar muito. Então esse planejamento do Flamengo, independentemente do técnico. Eu sabia que eu viria para cá para competir por um lugar que, se eu não tivesse disposto a isso, eu não viria, porque teoricamente estava numa situação mais confortável, onde eu jogaria talvez 80, 70 jogos, 60 jogos no ano, e eu sabia que aqui eu vinha para elevar meu nível. E acho que isso vai fazer com que eleve o nível de todos, né? Não só o meu, mas do Fabrício, do Davi, o do Léo, o do Cleiton. O Maracanã segue sendo um amuleto para o Flamengo no torneio internacional. O rubro-negro não perde jogando em casa pela Libertadores desde abril de 2019. Aqui em casa é um time muito duro, muito maduro, mas a gente tem que manter tudo isso daqui para frente. Vamos ver um jogo muito difícil e a gente tem que estar preparado para isso. Nós jogar aqui com a torcida faz uma grande diferença. Nós sabemos disso. Jogar no Maracanã é difícil e a gente tem que aproveitar isso também. O próximo compromisso pela Liberta será no dia 24 contra o Bolívar, na altitude de La Paz. Antes, tem estreia no Brasileirão. Domingo, a equipe de Tite visita o Atlético Goianiense no Serra Dourada. São várias competições pela frente. Desafio para Tite, que pensa em estabelecer prioridades. Eu não tenho assim essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso é a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Tá aí o Pedro, que fez um gol bonito, não é? Abriu o placar para o Flamengo e depois o Léo Ortiz, estreando com a camisa do Flamengo, acabou definindo o resultado. E a gente vê uma equipe que está cada vez mais entendendo o estilo do Tite, tem opções. Eu gosto de ver o estilo e como o Flamengo administra os seus jogos. Tropeçou lá na Colômbia, 1-1 com o Milionários, mas agora é um time que tem tudo para entrar nos trilhos e tem o Campeonato Brasileiro chegando. Ele falou, o Tite, que vai ter que administrar em Sgarbi as competições, vai conversar com a diretoria, porque não dá para ganhar tudo. É difícil, né? Não, mas o Flamengo tem para mim de forma disparada o melhor elenco do Brasil. A gente pega ontem as substituições, o Bruno Henrique entrar do banco, o Vinha entrar do banco. Então, para mim, é de forma disparada o melhor time do Brasil. Elenco, né, no caso. Time e elenco, os dois. Esse começo de ano anima bastante o torcedor, né? O Flamengo só sofreu 2 gols nesse início de ano. É um time muito bom. Ontem, para mim, deixou claro, perdeu muitas oportunidades. O Flamengo era para ter sido um jogo para 3, 4-0, perdeu muitos gols. E tem por exemplo, a gente pega o Léo Ortiz na zaga. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz, que é um baita zagueiro também, que chega no Flamengo e tem tudo para brilhar. Rona, tá aprovado por enquanto o trabalho do Tite? Os números não mentem. Então, como ele está falando que tem um divisor de águas aí para ele colocar, para ver o que a direção vai escolher, eu acho que a grande preocupação do Tite é deixar o seguinte, deixar a direção tomar conta do que vai buscar esse ano e ele tomar conta do vestiário, porque ele tem muitas peças, tem muita gente para tomar conta. Eu acho que tem que tirar do Tite esse negócio de escolher para onde vai.
Agora o vestiário para ele é muito importante.